Então, bom, hoje o assunto de hoje vai ser fraturas da coluna torácica e coluna lombar, né? Eu vou começar pelo inverso, então eu vou começar apresentando uns casos clínicos, que eu acho que fica mais interessante discutir a teoria logo após a apresentação dos casos clínicos. Então, o primeiro caso, uma pessoa do sexo masculino, 36 anos de idade, né? A ocupação dela era um personal trainer, um acidente motociclístico. Foi admitido inicialmente na sala de emergência, né? Chegou inconsciente, foi aplicado todo o protocolo ATLS, né? E no final do protocolo você faz uma avaliação do exame neurológico. Por quê? Sempre em qualquer acidente automobilístico, traumas de alta energia, você tem que provar que não há uma lesão da coluna. Você sempre parte do pressuposto que esse paciente pode ser um lesado medular. Então, basicamente, para sumarizar e padronizar o tipo de atendimento, para você acelerar esse processo, existe essa cartilha, que nada mais é que um mapa em que você vai identificar quais são os possíveis alvos de lesão através de um exame minucioso, tanto testando a parte sensitiva como a parte motora. No caso desse paciente em questão, apesar do acidente ter sido um acidente grave, ele era um Frankel-E. O que é um Frankel-E? É um paciente que ele não tem nenhum déficit do ponto de vista motor ou sensitivo, certo? Este é o exame dele. Eu não coloquei a radiografia, porque a radiografia no momento da admissão não ficou muito boa. Geralmente as radiografias da sala de emergência elas não têm uma nitidez muito boa. Então, pela tomografia, a gente vê que uma fratura luxação, em que o corpo vertebral ele foi lançado em direção ao canal medular. Esse aqui é o corte sagital. E no corte axial você vê que tem uma explosão do corpo vertebral e os fragmentos entram dentro do canal. Essa aqui é a ressonância. Por incrível que pareça, né, pasmem, mas aqui o canal medular dele quase está todo obliterado, tem uma compressão medular aqui e ele não tinha sequer qualquer déficit. Então, o que foi feito para ele, né? Como era uma lesão instável, que era uma fratura luxação da coluna, esse tipo de lesão ela tem que ser abordada o mais rápido possível e como havia compressão do canal medular, mesmo que não havia déficit, nesse caso estava indicado fazer a descompressão. Então, o que foi feito? Foi feita uma descompressão ampla do canal medular, uma redução da fratura com realinhamento dos elementos ósseos e estabilização. Aí uma pergunta que pode ser válida assim, mas já que ele não tinha déficit neurológico, valia a pena fazer essa descompressão? A questão é, se você faz essa redução numa fratura grave dessa, com essa compressão no canal medular, se você não descomprime o canal medular, no momento que você coloca a coluna de volta no lugar, ele vai acordar com déficit neurológico, porque vai haver uma compressão secundária. Então, se você não descomprime, você acaba causando um problema ao paciente, certo? Isso aqui é ele com um mês de pós-operatório. Vamos ver se vai passar o videozinho. Então, só um videozinho mostrando a mobilidade, ó. Um exercício de agachamento simples. Testando a força do quadríceps. Resistência mínima, né? Só para mostrar que ele mantém a força. Né? E andando sobre a esteira, vê que não tem nenhum tipo de alteração de marcha. Isso é mais para mostrar que quando a cirurgia é bem indicada e quando você segue vamos dizer assim, os princípios de estabilidade, o paciente ele vai recuperar a vida dele e ele tem um espectro funcional quase perto do normal previamente à cirurgia. Então não é aquela concepção antiga que o paciente operou da coluna e ele vai ficar acamado o resto da vida ou vai para uma cadeira de roda. Ele, inclusive, ele é personal trainer, ele já voltou a dar as aulas sem qualquer tipo de limitação, lutando jiu-jitsu, dando aula de academia. Então é isso que tem que ficar. Pode parar. Caso clínico 2, paciente de 20 anos, sexo masculino. No caso, ele é um mecânico, ele foi vítima de um esmagamento. Aqueles elevadores hidráulicos que levantam o carro, caiu em cima dele e esmagou a coluna dele. Da mesma forma, aqui eu já só coloquei o segundo encadernamento da parte de avaliação neurológica, por quê? Esse paciente ele tinha um déficit neurológico. Ele chegou com um déficit neurológico assimétrico, ele tinha em membro inferior um grau 1/2,
em membro inferior direito, um grau 2, certo? E como é que você vai fazer essa gradação? Você tem uma padronização que você vai seguir de 0 a 5 e você vai definir também o grau de sensibilidade. A partir disso que você define o FRAN, que é o que eu falei na apresentação anterior. Então esse paciente, ele chegou, ele foi uma vítima de esmagamento, ele já chegou com um déficit neurológico, um FRAN-QC, ou seja, ele tinha um distúrbio motor, né, não completo, com algum grau de sensibilidade. Ele tinha a sensibilidade preservada, mas tinha uma alteração, não era uma sensibilidade completa. Então ele foi classificado como um FRAN-QC. Da mesma forma, foi um padrão bem parecido com o anterior, ele teve uma fratura com uma retropulsão do corpo vertebral para dentro do canal medular, né? Na ressonância você vê, e por incrível que pareça, a imagem dele não é tão feia igual a anterior, mas esse paciente estava com déficit neurológico. Então, esse aqui é uma indicação de abordagem de emergência, você tem que abordar nas primeiras 24 horas, é a chance que esse paciente tem de recuperar, máxima de recuperar a função neurológica, e foi feito o mesmo tratamento para ele. Você faz uma redução da fratura, né, você vê que você realinha o corpo vertebral, você faz uma descompressão do canal, certo, para você liberar os elementos neurais. Infelizmente, ele não deu para fazer videozinho, ele não quis fazer o vídeo, mas ele está com 2 semanas de pós-operatório, tem recuperação completa da função motora, não ficou nenhuma sequela nem sensitiva motora dele, certo? Agora eu vou passar para a aula mesmo. Tá aí, pode clicar. Aí. Show. Então vamos lá, fraturas da coluna torácica e lombar. A incidência é alta, né? É uma incidência de 64 para cada 100 mil habitantes, isso em grandes centros, a estatística é norte-americana, a gente não tem esse dado tão confiável aqui no Brasil. E quando você pega epidemiologicamente, 90% das fraturas vão ocorrer na região torácica ou lombar. E dentre essas, a região tóraco-lombar, que é uma região de transição, representa a maioria dessas fraturas. O pico de incidência, na verdade, é um paciente jovem, porque aqui estamos falando de acidente automobilístico, queda de altura, então é um paciente que se expõe mais a riscos. Então, a epidemiologia é de 20 a 40 anos, um paciente do sexo masculino, certo? 65% desses traumas estão relacionados a acidentes automobilísticos, como eu falei, e a distribuição é o seguinte, em casos de lesão neurológicas, se você tem uma fratura tipo A, é em torno de 21%, uma fratura tipo B, 28%, e uma tipo C, 51%. Eu vou explicar mais à frente o que seria isso. E o mais importante é que você, suspeitando uma fratura ou uma lesão na coluna, você tem que obrigatoriamente investigar a coluna toda, porque esse paciente, em até 20% desses pacientes, eles têm lesão em mais de um nível, seja na torácica, na cervical ou mesmo na região sacral. Então, a classificação. Inicialmente, o que tem para a gente é os critérios de estabilidade. Quanto que você considera que uma fratura é instável, uma fratura é estável, você tem que operar, você tem que tratar com colete. Então, um dos critérios que ficaram muito famosos e usados durante muito tempo foi o critério de 3 colunas que a gente conhece, que é os critérios de estabilidade de Dennis, né? Na verdade, isso que faz parte de uma classificação de Dennis, mas ficou conhecido mais só a parte dos critérios. Então, o que ele definiu? Ele dividiu a coluna, a coluna vertebral em 3 segmentos. A coluna anterior, que seria os 2 terços anteriores do corpo vertebral, a coluna média, que seria o terço posterior do corpo vertebral, e a coluna posterior, que seria todos os elementos posteriores ao pedículo, incluindo o pedículo. E o que ele definia? Que quando você pegasse 2 ou mais colunas, essa fratura era altamente instável e que teria que fazer tratamento cirúrgico nela. Na verdade, a ênfase que ele dá é na coluna média, né? Que se você fazer um raciocínio, sempre que pegar a coluna média, isso para Dennis era uma fratura instável e deveria ser fixada. O grande problema dessa classificação é que ela superestimava as lesões instáveis, né? E aí você tinha fraturas tratadas de forma cirúrgica em que você não deveria tratar de forma cirúrgica. E o engraçado é que geralmente a medicina, no caso, às vezes ela evolui nos erros. Em alguns casos, ou porque a região não tinha condições, ou não tinha um especialista em que se esperava que fizesse uma cirurgia em tempo hábil e não foi feita, o paciente evoluía bem. Então eles começaram a pensar que esses critérios de estabilidade não seriam bons o bastante. Então o que foi feito? Em 1994, existe, né, o Margel, mais o grupo AO, tentou fazer uma classificação mais extensa das fraturas de coluna.
Então eles tentaram agrupar todos os princípios de fratura de ossos longos da O, tentando encabeçar os mecanismos de traumas que geravam as fraturas na coluna. E eles criaram uma classificação muito bem feita, muito bem descritiva, só que muito longa. Eles descreveram 53 subtipos de fratura de coluna, né? Então, na época que foi lançada, teve uma grande aceitação, assim, no meio acadêmico ela ficou muito importante, só que no dia a dia, você ter uma discussão de caso em que você tem 53 subtipos, não fica prático. E o que acontecia? A concordância entre os colegas não era grande. E aí você tinha uma dificuldade em estabelecer padrões de tratamento e guidelines, porque como é que você vai comparar resultados em que as pessoas não têm um acordo muito grande entre qual tipo de classificação que é? Aí só para ilustrar, quando você pega aqui uma fratura tipo B, que seria uma fratura tipo distração, olha a quantidade de subtipos que tem. Você subtipa em B1, de B1 a B1.2, .3, .3 e assim vai. Então, quando foram surgindo os trabalhos de validação dessa classificação, via que a concordância intra e interobservador era baixa. E aí você ter esse tipo de confiança baixa, você invalida qualquer tipo de tratamento prognóstico, certo? Mais à frente, então, para tentar simplificar, eles criaram um score, isso foi em 2005, que foi um grupo norte-americano que tentou simplificar, ao invés de você ficar classificando a fratura, se é uma B.2, B.3, definir elementos chaves para definir conduta, se você descomprime o canal, se você fixa essa fratura ou não. Então eles criaram o score, que chama TLIX, que você tinha basicamente três coisas chaves. O tipo de fratura, a lesão neurológica e a presença da lesão do ligamento posterior aqui, ó. Isso aqui, na verdade, foi um divisor de águas, porque a partir dessa definição aqui, ó, é que mudou todo o conceito de classificação de fraturas da coluna e, posteriormente, o tratamento. O que foi visto? Isso aqui ele fez um trabalho retrospectivo enorme em que ele viu que o maior determinante de instabilidade na lesão da coluna torácica, lombar e cervical era o complexo ligamentar posterior. O que é isso? Tanto a parte ligamentar, capsular, atrás do pedículo, funcionava como se fosse uma banda de tensão. O que é uma banda de tensão? Na ortopedia, esse conceito é todo o sistema que age como um conversor de forças. Então, tudo que você aplica como uma força, ela vai fazer uma força contrária para resistir esse momento de força. Então, ele viu que você, quando tinha lesão do complexo ligamentar posterior, essa fratura era altamente instável. Esse score, como ele era muito fácil de aplicar e muito fidedigno, ele ganhou uma aceitação muito grande. Só que, apesar de ser bom, ele ainda não é uma classificação. Então, seguindo os princípios da O, a O tentou incorporar aquilo que era de bom na classificação anterior, de Magel, com esse score, incorporando o conceito de banda de tensão. Então, aqui eu já vou exemplificar direto a classificação para ficar mais fácil. Então, o princípio é o seguinte, A, B e C. A são fraturas de tipo compressão, B são fraturas de tipo distração, e C, qualquer tipo de fratura que existe uma translação dos elementos, ou seja, perdeu a continuidade da coluna. E aí ele dividiu de forma simples. Uma fratura A1 seria uma fratura que existe uma compressão do corpo, que a gente chama de fratura em cunha, que seria essa aqui. Uma fratura A2 seria uma fratura em split, ou seja, o corpo vertebral ele parte no meio e separa as partes, certo? E uma fratura em explosão, ele dividiu em dois subtipos, A3 e A4. O que é uma fratura em explosão? E essa definição é importante porque isso aqui ainda é um tema controverso quando se vai dizer em tratamento da coluna. Então, toda vez que tiver uma lesão do muro posterior, aí você lembra lá do conceito de Dennis, da coluna média, é considerada uma fratura em explosão. E aí, o que é uma parcial e uma completa? Uma parcial é quando você vai ter uma lesão de apenas uma placa terminal, seja superior ou inferior, e uma completa é quando você tem uma lesão de todo o corpo vertebral, as duas placas, mais o muro posterior. Aqui não é obrigatório ter retropulsão dos elementos. Você tem uma lesão do parede posterior, mesmo sem desvio, já é uma fratura em explosão. Certo? Agora as fraturas tipo B, fraturas de distração, é sempre quando vai haver um momento de arrancamento dos elementos posteriores, né?
Aqui é a famosa fratura tipo Chance, ou fratura do cinto de segurança, que é uma fratura em que existe uma força de distração que vai romper os elementos ósseos e a vértebra vai abrir no meio, né? Essa classificação hoje ela é uma B1. Essa aqui seria uma fratura B2. O que é B2? É o mesmo tipo de fratura, só que você não vai ter uma fratura exclusivamente óssea. Você vai ter lesão dos elementos ligamentares, seja no nível da fratura ou no nível inferior da fratura, pegando o pedículo. E a fratura tipo B3 é o inverso, que é um conceito que foi introduzido nessa classificação, que não existia só a banda de tensão posterior, mas a banda de tensão anterior também, que faz parte do ligamento longitudinal anterior e o disco intervertebral, certo? Só que aí a lesão é um mecanismo de hiperextensão e essa fratura também é altamente instável. E C, sempre que houver qualquer tipo de translação entre os corpos. Aí aqui já não tem mais aquela subclassificação, sem cisalhamento, sem inclinação. Translador é C e pronto, acabou. Então aqui são algoritmos simples, né? Como é que você vai fazendo a classificação? A classificação é bem simples, ela é bem direta, né? E por que eles simplificaram bastante? Porque viu que não existe nenhuma diferença entre um tratamento de uma fratura tipo C1 com uma tipo C2, nem diferença de prognóstico. Então, não tem por que você ficar definindo subtipos que não têm relevância prática nenhuma. E aí, como é que você valida? Eu coloquei isso aqui só de interesse para saber como é que você valida e uma classificação ela vai ser aceita. Então, a princípio, o que eles fazem? Então, definiu-se a classificação por um grupo. Aí eles selecionam um outro grupo de pessoas, geralmente neurocirurgiões, ortopedistas experientes, passam os conceitos para eles e aplicam a classificação. E você observa a confiança intra e interobservador, né? Que nesse caso aqui ficou entre 0,6 e 0,7, que para esse tipo de classificação é uma confiança alta. Seguindo isso, não satisfeito, o que você faz a seguir? Você pega um pool de pessoas maior, aplica a classificação e pergunta para elas que tipo de conduta que eles vão levar com essa classificação e analisa se a conduta delas vão ser díspares ou se vão ser semelhantes. E o que acontece? Quando a classificação é bem feita, você consegue ver que há uma homogeneidade das condutas, certo? E para finalizar, você faz um trabalho comparando a nova classificação com a anterior e vê se esse tipo de classificação tem uma performance melhor. Aí sim você valida uma classificação. Isso parece ser chato, mas a definição desses conceitos é que vão determinar todo o tipo de tratamento que você vai fazer e o prognóstico do paciente. Então, como que você faz o diagnóstico? Bem simples, né? Você chegou o primeiro exame é a radiologia, né? O raio-x, né? Aqui tem um exemplo de uma fratura de tipo compressão, e aí você vai criando alguns parâmetros que ajudam muito a avaliação, né? Então, parece meio banal, mas, por exemplo, se você traça linhas de referência, você consegue ver diferenças que às vezes parece que passam despercebidas. Então, por exemplo, aqui se você traça uma linha reta pegando os pedículos no AP, você vai ver que aqui tem um aumento dessa distância entre pedículos. O que é isso? É uma fratura em explosão. Toda vez que a vértebra quebra no meio, os pedículos alargam, né? Da mesma forma, se você faz pontos de referências entre a ponta do processo espinhoso aqui, ó, você vai ver que existe um alagamento nesse espaço aqui, ó. Isso aqui é uma fratura tipo B. Está ocorrendo uma distração posterior aqui. Do lado aqui é uma fratura tipo C. Se você faz uma linha traçando os processos espinhosos e uma linha pegando a parede lateral, você vê que existe um desalinhamento, né? Se você tirar essas linhas aqui, nem parece que o desvio é tão grande, né? Então, você traçar pontos de referência, você vai vendo isso aqui, ó. Por exemplo, você põe você vê um espaço aqui, ó. Isso aqui é uma luxação facetária, ó. Uma faceta abriu e você tem uma comunicação com o canal intramedular, né? Então, radiologicamente, você tem como avaliar essas questões de instabilidade também. Existiam uns critérios antigos, critérios de White-Punjab, que eram exclusivamente radiológicos, né? Que você considerava alguns achados na radiografia que eram sinais indiretos de instabilidade. Então, por exemplo, se você tivesse um colapso maior que 50% do corpo vertebral, uma cifotização maior que 30 graus do segmento afetado, isso é um sinal indireto de instabilidade. Isso era quando não existia o amplo acesso à tomografia, o amplo acesso à ressonância e esses conceitos mais modernos. Então, isso era uma forma de você estimar a instabilidade, né? E de que forma que você tenta calcular esse colapso aqui? Você faz a média
entre os corpos vertebrais adjacentes e divide para ver a proporção representada, certo? Hoje não tem como você avaliar qualquer tipo de fratura de coluna só com raio-x, é mandatório você fazer uma tomografia. Por quê? Por exemplo, esse tipo de lesão aqui você não vai ver no raio-x, ó, uma fratura do pedículo, certo? E nem mesmo isso aqui, ó, a retropulsão de elementos para dentro do canal medular, você também não vai ver. Essa fratura de processo espinhoso, pouco provável que você consiga ver no raio-x, só se ele for muito bem feito, que é muito difícil, porque na sala de emergência nem sempre o raio-x é a prioridade. Então hoje não tem como você avaliar uma lesão de coluna sem tomografia. Da mesma forma, hoje também com a ressonância, principalmente no paciente com déficit neurológico, não tem como você deixar de fazer uma ressonância. Porque na ressonância você vai conseguir avaliar bem os elementos neurais, os elementos discais e o complexo ligamentar posterior, certo? E aqui eu coloquei a título de curiosidade que esse trabalho aqui eles fizeram o seguinte: será que a ressonância realmente é importante numa avaliação? Não poderia ficar para um segundo momento? E aí eles pegaram, deixaram à disposição radiografia e tomografia, classificação era o AO e o TILIX, e o que eles viram? Depois que os pacientes foram reavaliados com ressonância, existiu uma alteração no diagnóstico em 40% dos casos. E uma fratura tipo A, inicialmente classificada, virou uma tipo B em 24% dos casos. Então isso aqui é alarmante, porque uma fratura tipo B é uma fratura instável. Se você não operar, esse paciente vai voltar ou com uma cifose ou uma deformidade, ou com déficit neurológico. Certo? Por quê? Porque a ressonância consegue avaliar muito bem isso aqui, ó, a lesão do complexo ligamentar posterior. E aí qual a melhor técnica então? Como é que você vai abordar esse paciente? Você vai fazer parafuso pedicular, haste de Harrington? Então hoje não existe nenhum tipo de confusão na literatura. Depois de vários anos, e essa revisão sistemática mostra muito bem, a técnica de fixação transpedicular, que dentre elas é o parafuso pedicular mais usado, é a técnica de eleição, padrão ouro. Por quê? Porque você tem um melhor poder de correção da deformidade, uma melhor estabilidade, um sistema que tem uma força de arrancamento muito maior do que os outros e tem um melhor resultado para o paciente, porque, apesar de tudo, dos sistemas anteriores, é o menos agressivo, né? E aí o que vai acontecendo? Você vai evoluir na técnica, o pessoal também vai evoluir nos conceitos. E aí vai surgindo um conceito de minimamente invasivo, ou seja, menos é mais. Você quer fazer o mínimo possível para lesar o mínimo possível. E o pessoal pensou, já que a gente tem o parafuso pedicular, que é tão bom para corrigir a deformidade, por que então não poupar níveis? Porque até então o padrão é, você tem uma lesão na coluna, você vai fixar 2 níveis acima, 2 níveis abaixo. Dessa forma você consegue uma estabilidade translacional, rotacional e que resiste aos momentos de flexão. Só que se o parafuso pedicular é bom, você consegue uma força de torque enorme, por que não poupar níveis? E aí o pessoal começou a fazer a fixação curta, que seria uma fixação ou no segmento da fratura, ou no máximo um nível acima, ou no máximo um nível abaixo da fratura. E aí foi um grande boom, porque todo mundo gostou da ideia, era bom para o paciente, era menos mórbido, tinha menos custo hospitalar, então ganhou grande aceitação. O grande problema é que isso aconteceu por volta da década de 80, e que começou a apresentar um monte de falha, né? Falha do material, arrancamento do parafuso, falha da haste, pseudartrose. E o pessoal não conseguiu entender por que estava acontecendo isso. Aí surgiu essa classificação aqui, que é uma classificação de compartilhamento de carga. O que ele tentou explicar aqui? Ele tentou explicar que nem todas as fraturas poderiam ter esse tratamento de fixação curta. Por quê? Porque se você tivesse uma destruição muito grande do corpo vertebral, esse corpo vertebral ele não ia cicatrizar, o material não ia aguentar, ia acontecer falha da fixação. E aí resolveu todos os problemas. Amarrou a ponta de cá, amarrou a ponta de lá, estava todo mundo feliz. O que aconteceu? Aconteceu nada. Porque o que mudou foi justamente aquilo que eu falei. A agregação de novos conceitos. Que isso que aconteceu numa era que ainda estava surgindo aquelas classificações que eu falei. Então, quando começou a se compreender melhor o tipo de fratura, o tipo de lesão, a lesão do complexo ligamentar posterior, viu que isso aqui, na verdade, não tinha uso nenhum, certo? Então, por isso que às vezes é importante, que eu falei, fixar
alguns conceitos que definem o que realmente é prático. Né? Porque às vezes você começa a entrar em novos conceitos, novas teorias que não levam a lugar nenhum. Então essa classificação aqui surgiu, e da mesma forma que ela surgiu, ela desapareceu. Né? E hoje tentaram até fazer um processo de revalidação dessa fratura, dessa classificação, e viu que realmente ela não tem nenhum tipo de aplicação. Né? Então por isso que é interessante definir os conceitos. E aí então o que você faz a fixação curta então? O que é o padrão? O padrão é um acima, um abaixo. Quando que você faz? Para todas as fraturas tipo A, e a fratura tipo B, a tipo B.1, que é a fratura de Chance, que é uma fratura óssea, que tem bom grau de consolidação. Mas como que você faz isso, então? Obviamente, você classificando bem a fratura, entendendo qual o conceito de estabilidade que você vai tratar, e ligamento-taxia. Isso aqui é o mais importante. E às vezes, mesmo com a classificação, você só consegue definir isso bem no intraoperatório. O paciente está aberto, você vai reduzir ele de uma forma indireta. A parte ligamentar que está íntegra, a parte capsular, a parte discal e o músculo, quando você faz a tração, é que vai jogar a fratura para o lugar. E quando você tem uma lesão ampla desses elementos, a fratura não volta, você não consegue trazer esse corpo vertebral. Então, às vezes, mesmo com a classificação, isso aqui você consegue observar de uma forma mais direta só no intraoperatório. E no intraoperatório é que você vai bater o martelo e fixar uma fixação curta. Né? E a instrumentação longa, que é o padrão, 2 acima, 2 abaixo, sempre vai ser para fraturas tipo C e tipo B, né? É o padrão mais seguro. Na dúvida, fixar 2 acima, 2 abaixo, você não vai se arrepender, né? Você não vai ter um problema a posteriori, certo? E a fusão? Outro conceito diferenciado também. Instrumentação não é igual a artrodese. A artrodese é quando você funde os níveis. Para você ter fusão, você tem que haver consolidação óssea. Instrumentação é quando você usa qualquer tipo de dispositivo para fornecer estabilidade. Então, quando você coloca parafuso pedicular, haste longitudinal, isso é uma instrumentação. Se você faz a artrodese, você vai colocar enxerto ósseo ou fazer uma corpectomia para ocorrer fusão óssea, e nem sempre é necessário. Nas tipo B e C, é obrigatório fazer fusão. Nas tipo A, não é obrigatório fazer fusão ou artrodese. Né? E o suporte anterior? O suporte anterior, toda vez que você vai atuar na via anterior, no corpo vertebral, é necessário você fixar a parte anterior? Então, o que acontece? Quando você tem uma descompressão dos fragmentos que não é satisfatória, você abordou esse paciente via posterior e não conseguiu descomprimir todos os fragmentos, ou tem um fragmento muito grande, você mandatoriamente tem que ir via anterior, descomprimir esse corpo, às vezes fazer uma corpectomia e abordar a via anterior. Outra situação, você tentou reduzir o corpo vertebral via posterior e não conseguiu reduzir. Aí você tem que abordar a via anterior e reduzir de forma anterior. Ou no pós-operatório, você fez tudo o que deveria ter feito, aplicou todas as técnicas, ficou bonito no pós-operatório, mas esse paciente evoluiu mal. Esse paciente começou a apresentar uma cifose. Esse paciente evoluiu com a pseudartrose. Aí, obrigatoriamente, você tem que entrar via anterior para fornecer estabilidade e fixar o segmento. Né? Aí eu vou detalhar só a fratura em explosão, porque ainda é o maior tema controverso, que há pessoas que tratam de forma cirúrgica e há pessoas que tratam de forma conservadora. Por que existe isso? Porque o padrão fratura em explosão, ele nunca teve uma definição diagnóstica precisa, ele nunca teve conceitos precisos. Então, cada classificação de dentes, classificação de margem, classificação AO, tinha uma definição diferente. Até classificação de load sharing. Então, você tinha classificações diferentes, com padrões de fratura diferentes, com prognósticos variados. Então, ninguém chegava a uma conclusão. Então, aí chegou a última classificação da AO, que definiu que toda vez que tivesse uma lesão do parede posterior, era uma fratura tipo explosão, não necessariamente instável. Então, o que existe de consenso hoje? Toda vez que você tem uma fratura em explosão, uma A3 ou A4, em que você tem uma lesão do complexo ligamentar posterior, você tem que tratar de forma cirúrgica. Ou que você, inicialmente, acha que é uma fratura em explosão, mas você fez uma ressonância e, na verdade, era uma fratura tipo B ou tipo C, você tem que tratar de forma cirúrgica. Mas não é a mesma coisa que eu estou falando?
Não necessariamente, porque aqui o mecanismo de trauma pode variar, que foi o caso clínico, os dois casos clínicos que eu apresentei. Os dois casos clínicos tinham uma fratura, luxação e explosão. Só que o mecanismo de trauma do primeiro foi uma flexoextensão com retropulsão. O do segundo foi um esmagamento. Então, às vezes o mecanismo é diferente, por isso você tem que considerar estratégias diferentes, né? E nem sempre você consegue acessar a integridade do complexo ligamentar posterior, mesmo com a ressonância. Então, às vezes você define a conduta dentro da cirurgia, no intraoperatório, né? Então, vão surgindo vários trabalhos para definir o que é melhor para o paciente, se é conservador, se é cirúrgico, seguindo um padrão de classificação constante. Então, esse trabalho aqui, ele analisou 80 pacientes, foi um trabalho randomizado, prospectivo, ele teve um follow-up de 2 anos. O que ele viu? Você pegou os pacientes tratados de forma cirúrgica e não cirúrgica, não teve nenhuma diferença em questão de dor, de retorno ao trabalho, né, e de correção da deformidade, certo? Mais adiante, foi feita uma nova pesquisa, só que isso aqui é uma meta-análise, e tentou chegar a algum tipo de conclusão. E que tipo de conclusão que foi feita? A mesma conclusão, que se você trata um paciente A3 ou A4 de forma cirúrgica ou não cirúrgica, não vai haver diferença no retorno ao trabalho desse paciente, não vai haver, do ponto de vista funcional, diferença entre esse paciente cirúrgico ou não cirúrgico, que aqui foi usado o Roland Morris e o Ozetri, ou na questão de dor. O que existe em favor da cirurgia, nesses casos? É que você tem um maior poder de correção da deformidade, quando se trata cirurgicamente, só que você tem maior número de complicações inerentes do ato cirúrgico e da internação hospitalar, né, e os custos são mais elevados, certo? O que é a crítica aqui que mantém a controvérsia nisso aqui? Primeiro, esses trabalhos são difíceis de avaliar, porque, primeiro, é difícil você randomizar casos cirúrgicos e não cirúrgicos. Existe um viés aqui, que geralmente os padrões mais graves são alocados nos grupos cirúrgicos. Geralmente os padrões mais estáveis são alocados nos grupos não cirúrgicos. E existe um crossing muito grande entre grupos. Geralmente pacientes que entraram num grupo cirúrgico voltam para o não cirúrgico e vice-versa. E os aspectos funcionais, não existe um score muito bem definido para avaliar pacientes vítimas de trauma. Esses scores funcionais aqui são para avaliar dor de coluna em processos degenerativos. Então ainda não existe ainda ferramentas tão boas e precisas de avaliação desses quadros. E o outro fator que ainda é um fator de confusão é que esses trabalhos, eles ainda são um follow-up curto, 2, 10 anos. Você está pegando pacientes jovens, de 20 a 40 anos. E aí não leva em consideração que talvez esse poder de correção lá na frente não vai trazer um problema para esse paciente quando tiver com 60 anos de idade, 50 anos de idade, quando tiver com osteoporose. Porque até então, ninguém está levando em consideração nesses trabalhos o balanço sagital, né? Então, novamente, essa revisão aqui foi a última revisão que lançaram, né? Essa foi a revisão mais extensa realizada, e aí foi o que ele chegou à conclusão. Não existe uma evidência forte, e os trabalhos, por ter problemas metodológicos, né, o N não é muito grande, acompanhamento não é muito extenso, não existe nenhuma evidência forte que favorece um tratamento sobre o outro. Você tem evidência mostrando que o conservador tem bons resultados, e o cirúrgico tem bons resultados também, com a diferença que o cirúrgico ele tem mais custo e mais complicação inerente ao ato. Mas não existe nada que favorece um em relação ao outro, né? E o circunferencial, voltando aqui, é a mesma coisa que eu falei, é o suporte anterior, que é outra via de controvérsia aí. Ele é um método adjuvante. Então, o que acontece? Em alguns locais, principalmente na Europa, eles são muito favoráveis a esse tratamento aqui circunferencial. Então, você faz a fixação posterior e a fixação anterior. Porque qual que é a razão disso? Porque com a fixação anterior, você tem um maior poder de correção, você tem um sistema biomecanicamente muito mais estável, né? E para quem advoga a superioridade disso, você tem um elemento mais estável, é muito melhor a longo prazo para o paciente, certo? E aí eu coloquei esse último trabalho só de curiosidade, porque é de quem mais gosta de fazer esse tipo de fixação, que são os alemães, que é o seguinte, eles compararam 733 pacientes com fraturas tóraco-lombares e fizeram a divisão entre pacientes fixados só anteriormente, dupla via, né, anterior e posterior, e posteriormente. E o que eles viram? Eles viram exatamente isso aqui, ó.
Tem sim um maior poder de correção? Tem. Mais ou menos 10 graus em relação à comparação com a via posterior somente. Tem menor uma deformidade residual, perda dessa redução? Tem. Mas tem uma maior morbidade para o paciente, tem um maior custo hospitalar e funcionalmente não existe nenhum dado que mostre que o paciente fixado só via posterior ou circunferencial houve melhora em relação um ao outro. São tratamentos iguais, certo? Então, basicamente, é isso aí que eu tenho para falar. Pessoal, boa noite. Meu nome é Matheus Paiva, sou fisioterapeuta, formado pela UFO, faço minha pós-graduação na Escola de Chapatia de Madrid e também trabalho na Labs Forfit. O tema que a gente vai abordar hoje à noite é reabilitação de fraturas coluna-lombar. Eu acho interessante que, antes de falar qualquer tema, eu preciso entender o perfil do meu paciente. Um pouco de da sua aula, Cláudia, que o nosso trabalho como fisioterapeuta é muito mais comum em fraturas por insuficiência, na parte de vista ortopédica. E pensando nesse ponto, eu achei esse artigo interessante sobre a epidemiologia de fraturas vertebrais, em que ele pega pessoas do sexo masculino e feminino e observa ao longo da evolução dos anos, da idade da pessoa, a incidência de fraturas nessa população. O que a gente percebe pelo gráfico do artigo é que em populações mais jovens, de 50 a 60 anos, esse número de fraturas é baixo, né, e é praticamente igual para homens e para mulheres. E ao passar dos anos, de 60 a 80 anos, o crescimento é exponencial, principalmente em mulheres, por questão hormonal que está envolvida. Outro ponto bem que é legal de ser falado é que o autor relata que esse número pode ser maior porque algumas fraturas passam despercebidas em pacientes que não têm sintoma e, por conta disso, não procuram o serviço de saúde para ter o diagnóstico correto. E pensando em perfil também, a gente pode separar em dois perfis de fratura vertebral. Primeiro, uma fratura por insuficiência, que é o paciente mais idoso, com uma qualidade óssea, uma densidade óssea menor, uma densidade óssea mais frágil, em que esse paciente apresenta fraturas por traumas de menor estresse. Então, esse paciente pode ter uma fratura de cair da própria altura, até o sentar, levantar, em alguns pacientes de caso mais delicado também pode haver uma fratura, e movimento de torção também é possível. Já um paciente com um quadro mais traumático, um paciente mais jovem, acho que foi mais os casos que o Claudio passou, né? Então é um quadro que não se pode prevenir com facilidade, é um quadro de um acidente automobilístico, uma facada, um trauma esportivo mais grave, né? E é mais fácil para nós, terapeutas, trabalhar com prevenção nesse público, que eu consigo prevenir. E falando em prevenção, eu separei alguns artigos, falando em perfil de paciente, como é que esse paciente vai chegar na clínica para a gente? Pode apresentar alguns sintomas. Entre eles, alterar a mobilidade, então o paciente tem um pouco de dificuldade de sentar, levantar, vai ter um pouco de dificuldade em locomoção. Pode apresentar uma dor também, alterar o equilíbrio dele, então o paciente está mais propício a cair, né? Por conta das alterações, a atividade física do paciente vai ser reduzida. Ele também pode ter alteração no quadro de sono dele, as alterações do dia a dia podem levar a um quadro depressivo, ele provavelmente vai ter medo de queda futura e, por conta de desse todo, a qualidade de vida do paciente será reduzida, obviamente, né? E pensando em prevenção, eu separei 3 artigos que eu achei de bom conteúdo, que falam como é que a gente pode abordar esse paciente de insuficiência de uma forma preventiva. Esse artigo é interessante, que ele fala sobre o papel da musculatura de tronco em pacientes osteoporóticos com fratura vertebral, né? Ele sai do princípio, aqui não dá para ver que a imagem está ruim, que a fratura vertebral é uma relação de carga com capacidade de demanda. Então, assim, eu tenho a minha carga com a minha força de vértebra, né? Quando essa relação é maior ou igual a 1, eu tenho uma chance de fratura mais alta. E o tronco influencia isso de 2 formas. Na forma do risco, em que ele consegue dissipar a carga sobre a vértebra, manter uma postura não cifótica ou menos cifótica, e também diminuir o risco de queda. E também na forma de capacidade, em que ele também consegue absorver o estresse que a vértebra sofre, e também
por conta da relação de músculo, contração muscular com atividade osteoblástica, né, para formar a matriz óssea melhor. Se eu tenho essa relação balanceada, a minha chance de ter fratura vertebral é baixa. Se eu tenho fratura vertebral, influencia na atividade do tronco, e essa influência na atividade do tronco quebra toda essa cadeia. Então começa a formar um ciclo vicioso de fratura sobre fratura. Outro artigo também legal, que a gente pode pensar sobre a influência da musculatura de tronco para balanço, funcionalidade e prevenção de queda em pessoas mais idosas, né? Foram avaliados vários artigos em que eles chegaram à conclusão que pacientes que trabalham musculatura de tronco têm uma melhor resposta de equilíbrio, função e prevenção de quedas. Sabendo o meu perfil de paciente idoso, isso aqui é muito importante. Um terceiro estudo em que ele observa o fortalecimento na população de 50 mulheres, sendo que com quadro osteoporótico e pós-menopausa. Então, são pacientes mais suscetíveis à fratura. Em que, num período de 1 ano, um grupo teve fortalecimento, então fortaleceu a parte da musculatura extensora, e outro grupo foi o grupo controle, né? Então, ele falou de 2 anos e 10 anos. O que se percebeu? O grupo controle teve uma resposta ao final do follow-up de menor densidade óssea e de maior número de fraturas. Então, a gente percebe que um trabalho de 1 ano teve um reflexo positivo no grupo de exercício ao longo de 10 anos. Baseado nesses 3 artigos, a gente pode pensar na prevenção de lesões, né, de prevenção de fraturas, desculpa. Se eu sei que o meu paciente idoso ele tem mais risco, ele é mais suscetível à fratura e eu já abordo ele na clínica, por que não prevenir esse tipo de lesão, né? Então, eu posso trabalhar com pacientes de trabalhos proprioceptivos, de controle de movimento, subir e descer uma escada, sentar e levantar, e também trabalhar com esse paciente musculatura de tronco, seja ponte, abdômen, o controle mais dinâmico, e treinos de... Você dá o play para mim, por favor, Cláudio? Um treino de marcha com o paciente, né, levantando o pé para evitar um risco de queda. E também um treino de equilíbrio com o paciente, né? Sempre pensando de forma preventiva. Mas, se meu paciente teve a fratura já, ela foi analisada e é passível de ser tratada de forma conservadora, como é que tem que ser meu trabalho como fisioterapeuta, né? Primeiramente, esse paciente na primeira semana pós-fratura, ele pode necessitar de ficar acamado, né? Para evitar com que tenha um agravamento desse quadro. A gente sabe dos malefícios que se tem o paciente ficar acamado por um longo período. Então, essa fase tem que ser de menor duração possível, né? Mas, enquanto o paciente fica acamado, eu posso orientar em relação ao postamento de leito para evitar úlceras de pressão, para melhorar o retorno venoso, mobilizar passivamente e, se for possível, ativamente, membros superiores e inferiores. Eu começo a trabalhar a ativação de musculatura de core. Repare que eu falo ativação, não vou fazer fortalecimento nesse momento, eu vou ativar. Então, eu falo assim, paciente, tenta segurar o xixi, tenta colocar o umbigo nas costas, para manter essa musculatura ativa. Por conta do tempo acamado, eu também entro com exercício respiratório de forma preventiva e, se possível, também analgesia nesse paciente. Dá o vídeo, por favor. Então, mobilização ativa, se o paciente conseguir, tanto de membros superiores quanto membros inferiores. Isso também, se for possível, o paciente trabalhar de forma ativa para melhorar o retorno venoso, tanto na parte de membro inferior quanto membro superior. Na segunda fase, eu já consigo deambular com esse paciente e é importante que esse paciente ande, né, nem que seja as caminhadas curtas, né, para evitar que esse paciente fique acamado por um longo período. Eu faço mobilizações mais ativas e com maior intensidade de membros superiores e inferiores. Já começo a ter um trabalho de musculatura de core, eu digo de forma secundária, forma de tabela, em que eu trabalho músculos membros superiores e inferiores, usando o core para estabilizar o tronco nesse movimento, analgesia, e sabendo da importância do risco de queda nesse paciente, eu também já inicio com esse paciente treinos proprioceptivos. Então, aqui legal esse exemplo em que o paciente movimenta o membro inferior, não age diretamente sobre a região da fratura, mas eu exijo dessa musculatura uma estabilização leve frente a movimentos distais.
E também treinos proprioceptivos, se o paciente conseguir, é claro, para evitar e diminuir o risco de fraturas futuras, né? E entra também em questão o uso da órtese, né? Esse artigo eu achei interessante, porque ele observou que no hospital em que foi realizado esse estudo, os pacientes só deambulavam com o uso da órtese. E alguns pacientes, por questão financeira, ou não conseguia utilizar a órtese, não conseguia ter a órtese no momento necessário, não utilizavam. Então, esse paciente ficava um longo tempo acamado. Então, eles dividiram a população de estudo em 2 grupos, pacientes com órtese, pacientes sem órtese, e realizaram o mesmo serviço de exercício, de cuidados. Então, exercício isométrico de tensão, movimentos de torção limitados e carga máxima de 5 kg, né, por um período de 8 semanas. E observaram que esses pacientes tiveram resultados bons e similares, tanto com órtese e sem órtese, questão de disfunção, questão de funcionalidade, questão de dor, o que mostra não que a gente não precisa usar a órtese, mas que esse paciente também pode ser estimulado a deambular, a ter atividade mais ativa, mesmo sem a órtese, claro que com os devidos cuidados, né? E numa fase mais intermediária, eu já espero que essa fratura minha esteja consolidada, né? Então isso tem que ser bem discutido com a equipe médica, com o pessoal que já está cuidando do paciente. Eu entro com exercícios mais dinâmicos para a musculatura de core. Eu penso em ganhar mobilidade de vértebras, as vértebras não exatas, porque o paciente fica um longo tempo acamado e ele pode perder mobilidade. Então esse paciente ele tem que ganhar mobilidade. Eu já inicio um condicionamento cardiorrespiratório e dou um foco principalmente na musculatura extensora, visto que é comum o paciente pós-fratura vertebral adotar uma postura mais cifótica, uma postura que gera maior sobrecarga sobre as vértebras. Então eu dou um foco sempre nessa musculatura extensora. Paciente trabalhando musculatura abdominal, eu posso ter um exercício de maior controle, maior dinamismo também, para o core trabalhar melhor. E também ganho de mobilidade vertebral. Né? Esse meu paciente tem um histórico de fratura já antigo. Compensa trabalhar com ele musculatura de tronco e educar o paciente sobre risco de queda? Esse artigo mostra que sim. Ele pegou uma população de 89 mulheres, né, com quadro de osteoporose e histórico de fratura, e em 47 deles trabalhou exercícios e também material de educação em relação à prevenção e cuidado com sobrequedas. Em outro grupo de 42 não teve nenhuma intervenção. E foi percebido que esse grupo em que se fez exercício e trabalhou a educação do paciente, a melhor em relação aos cuidados de queda existiu. E se esse meu paciente ele teve a fratura, foi analisado que é necessário passar por um processo cirúrgico, como é que tem que ser a abordagem fisioterapêutica pós esse tipo de situação? A minha fase inicial pós-cirurgia é muito semelhante à minha fase inicial com o tratamento conservador. A diferença aqui é o seguinte, eu começo com esse paciente a marcha mais cedo, então eu tenho um tempo menor de paciente acamado. Mas mesmo assim, é importante que eu passe para esse paciente cuidados em relação à posição no leito, como é que se deve ficar, qual a questão de mudança de posição, mobilizar esse paciente sempre possível, não deixar ele ficar parado, para evitar rigidez, evitar perda de massa muscular, ativar a musculatura desde o começo também, e também exercícios respiratórios. Né? A segunda fase, a gente já começa um trabalho de estabilização de tronco. Eu coloquei na parte mais estático, porque se assemelha àqueles controles que a gente fez no tratamento conservador, em que o paciente movimenta partes de membro superior, membro inferior, e utiliza o tronco para estabilizar frente a esse dinamismo. Eu também começo com o paciente um trabalho focado em marcha, fortalecer membros superiores e inferiores, e também um trabalho proprioceptivo de forma mais leve, mais branda. Então, mesma questão, mesmo conceito, trabalhar de forma distal, exigindo do tronco uma certa estabilidade. E um trabalho proprioceptivo mais leve também, claro que se o paciente conseguir.
Posso também exigir que esse tronco fique estável frente a exercício de membro superior, um exercício como se fosse uma remada, por exemplo. E também o bíceps. Sempre pensando no tronco, manter toda essa postura estável. Numa fase mais intermediária, eu continuo com esse conceito de estabilização de tronco, só que de forma mais dinâmica, então eu exijo do tronco uma estabilização frente a movimentos com maior alavanca, com maior sobrecarga. Começo também a fortalecer a musculatura flexora e extensora, né? O trabalho cardiorrespiratório, ele existe também nesse momento, seja uma caminhada leve, uma bicicleta. E o trabalho proprioceptivo já é mais moderado, eu posso ter uma instabilidade maior com esse paciente. Por que a gente coloca flexor e extensor? Como eu tenho a segurança de ter uma estabilização melhor no pós-operatório, eu já posso começar com esse trabalho flexor desde essa fase intermediária. Então, eu trabalho com o paciente uma bicicleta leve, uma caminhada leve, sempre pensando que esse paciente ele tem um perfil mais idoso. Então, não é um perfil tão jovial que vai ter atividade de alta intensidade, alta demanda. É um perfil um pouco mais brando de atuação. Exercícios para extensão de tronco. Um proprioceptivo com um pouco mais de dificuldade, claro que isso é gradativo, ou passando com o paciente de passo a passo, né? E na fase final de pós-operatório, eu penso em lapidar esse paciente, deixar ele da forma mais segura para voltar à atividade de vida diária dele. Então é muito importante nessa fase conversar com o paciente e ver quais são as demandas dele, o que falta no dia a dia dele que ele não consegue fazer. Subir uma escada, descer uma escada, ir ao banheiro de forma mais tranquila, algo que falta no dia a dia dele, que eu preciso trabalhar e dar um enfoque maior. A minha estabilidade agora é totalmente dinâmica, esse paciente tem capacidade de aguentar uma carga um pouco mais alta, uma carga um pouco mais que necessite maior estabilidade. Eu trabalho com o paciente globalmente e eu volto com a parte de mobilidade vertebral. Uma estabilização um pouco mais dinâmica, eu exijo do paciente mais controle de tronco. Mobilização vertebral também que é importante nessa hora. Esse artigo foi o mesmo que o Cláudio acabou de citar, em que a gente observa a comparação em tratamento cirúrgico e não cirúrgico. Eu acho que já acabou de falar, então eu faço algumas ponderações que eu percebi também na leitura do artigo. São grupos pouco homogêneos. A gente tem pacientes jovens e pacientes idosos no mesmo estudo, com fraturas de queda da própria altura, fraturas de pós-acidente de carro, então assim, fica um pouco perdido. Mas também é importante falar que são fraturas estáveis que eles avaliaram, né? E a comparação entre o grupo de pós-operatório e o grupo não operado é praticamente a mesma, né? Como o Cláudio mesmo disse. E se o paciente apresenta lesão medular? O foco que eu tentei passar durante a abordagem que foi dita foi do ponto de vista ortopédico, mas é comumente associado à lesão nervosa junto a esse tipo de lesão. O que o paciente costuma apresentar nesse tipo de situação? A alterações motoras sensitivas, úlceras de pressão, trombose, são problemas diversos, problemas graves também. E essa recuperação depende de qual região foi cometida e se a lesão foi completa ou incompleta. Isso vai influenciar na minha perspectiva, no meu prognóstico de lesão, de recuperação. Se eu estou numa fase mais aguda, subaguda, uma fase inicial, o meu objetivo fisioterapêutico é reduzir ao máximo essas complicações que podem existir. Então, eu inicio com o paciente desde o começo, mobilizações passivas e ativas assistidas, desde que isso aqui não coloque em risco esse paciente, né? O posicionamento mais seguro ao leito, exercícios respiratórios, e caso seja possível e não atrapalhe a recuperação desse paciente, eu começo a trabalhar músculos membros superiores, né? Porque a gente sabe que muitas vezes vai ser necessário que esse membro superior dê uma ajuda para esse paciente deambular, para ter uma marcha mais tranquila, vista às vezes a incapacidade de membros inferiores. Então a gente pode ir ao leito começar com o paciente exercício de membro superior.
e uma fase mais crônica, uma fase mais tardia. Eu tenho que dar para esse paciente o máximo de independência possível. Então, tudo que está íntegro nele eu tenho que pensar em melhorar essa estrutura. E o que não está, o que está deficitário, o que está faltando, eu tento sempre aprimorar o máximo possível. Esse trabalho nunca é só fisioterapeuta, ele tem que ser um trabalho multidisciplinar. Tem que ser fisioterapeuta, médico, enfermeiro, terapeuta ocupacional, psicólogo, todo mundo junto, buscando o melhor ganho para o paciente. Bom, gente, boa noite. Meu nome é Ana Flávia. Eu vou dar aula no lugar da outra Ana Flávia também, ela está de licença maternidade, tá bom? Eu também sou radiologista, eu me formei aqui em Uberlândia, em medicina, fui para São Paulo, fiz minha residência lá e fiz um R4 em radiologia musculoesquelética, tá bom? Voltei agora em fevereiro, estou aí à disposição de vocês. Eu coloquei essa imagenzinha aqui então só para lembrar, porque para a gente ver a imagem, a anatomia tem que estar muito fresquinha na cabeça, né? Então, a gente tem aqui os corpos vertebrais, né? Então, anteriormente, a gente tem o ligamento longitudinal anterior, posteriormente, ligamento longitudinal posterior. Entre os processos espinhosos, a gente tem o ligamento interespinhoso e aqui, passando posteriormente aos processos espinhosos, a gente tem o ligamento supraespinhoso, tá bom? Essa estruturinha aqui é o ligamento amarelo, né? Aqui é uma vista antero-posterior, então vai ser essa estrutura aqui, né? Essa aqui são as lâminas, a vista anterior e aqui os pedículos. Então, que vai dar aquela imagem do raio-x, né, que a gente vê no AP. Quanto aos métodos, então, eu foquei minha aula então, no trauma tóraco-lombar, né? A avaliação inicial, então, vai ser pelo raio-x ou tomografia, que são os métodos mais rápidos. A tomografia, ela tem uma sensibilidade muito maior, então, para a gente ver pequenos fragmentos ósseos, retropulsão do muro posterior. A ressonância a gente vai usar, então, em caso que a gente quiser investigar algum hematoma epidural, lesão ligamentar, mielopatia. Lembrar também que uma tomografia normal não quer dizer que a ressonância vai estar normal, então pode ter, principalmente em crianças, que a gente tem muita frouxidão ligamentar, a gente pode ter uma tomografia sem fratura e pode ter mielopatia na ressonância. Aqui eu coloquei, então, duas imagens, né, só para a gente comparar. Eu peguei da coluna cervical, porque eu achei bem ilustrativa. Aqui uma tomografia, aqui uma ressonância da coluna cervical. Na tomografia, que a gente já viu o quê? Aqui um aumento desse espaço pré-vertebral, né? Um aumento de partes moles, que depois na ressonância a gente foi confirmado como um hematoma pré-vertebral. Na tomografia a gente via também um fragmento ósseo aqui, parecia que tinha um componente de partes moles, e depois na ressonância a gente confirma que era uma hérnia discal traumática com migração superior, tá? Aqui, eu sei que a Ana já bate nessa tecla com vocês, mas contra T1, T2, né? A gente vê que é um T2, porque onde tem líquido, né, tá branco. Então, tudo que é branco no T2, tudo que é líquido, vai brilhar. Então, a gente vê que sinais de mielopatia, né? O sinal da medula teria que estar aqui nessa intensidade. A gente vê essas áreas de hipersinal na medula que vão corresponder às áreas de mielopatia. Aqui eu acho que não ficou muito bom também, mas na medula a gente consegue ver uns foquinhos de baixo sinal. E tudo na ressonância que a gente vai ver baixo sinal, tanto em T1 tanto em T2, ou vai ser calcificação ou vai ser sangramento, né? Uma das fases do sangramento. Então, isso aqui vai inferir para a gente focos hemorrágicos, e é muito importante nós radiologistas colocar no laudo que vai mudar o prognóstico do paciente. Isso aqui é uma sequência gradiente. A gente não usa com frequência, mas só para mostrar que esses foquinhos de baixo sinal no gradiente vão confirmar, né, que são focos hemorrágicos na medula. Tá? Um outro caso, aliás, o mesmo caso aqui, a gente vê a utilidade da ressonância, né? Então, para a gente ver lesão ligamentar, aqui a gente vê uma descontinuidade aqui do ligamento amarelo. O certo é ficar todo pretinho aqui, uma linha contínua, né, de baixo sinal, pretinha. Então, aqui a gente vê claramente uma descontinuidade. E aqui uma descontinuidade do ligamento supraespinhoso. Então, a gente vê que o certo é estar todo pretinho, a gente vê aqui que a gente não caracteriza ele, né? E essas outras áreas brancas aqui, que representam o edema. Aqui mostrando também uma outra utilidade da ressonância, que uma tomografia nível de C6, mostrando uma fratura aqui da parede anterior e posterior do forame transverso direito. E aqui na imagem à direita, uma ressonância, ó, a gente tem aqui essas duas bolinhas representam as artérias vertebrais. À direita é o que a gente considera normal, que tem um sinalzinho, a gente chama de flovoide, né? Ali tem um baixo sinal, e aqui vocês podem ver que está branco, né? Uma bolinha branca. Então, isso aqui vai inferir para a gente uma trombose, provavelmente por uma dissecção traumática. Eu sei que já foi muito falado isso aqui, mas eu acho que é sempre bom a gente recordar. Então, a classificação
de fratura estável versus instável. Então, a fratura instável vai ser aquela que a movimentação vai ser potencialmente deletéria para a medula espinhal. Então, na classificação de Dennis, então a gente vai dividir a vértebra em coluna anterior, pegando aqui os 2/3 anteriores do corpo vertebral, coluna média, pegando esse 1/3 posterior, aqui junto com o disco, também o ligamento longitudinal posterior, e a coluna posterior, né, todos esses elementos posteriores. Então, eles falavam que pegando, então, 2 desses componentes, a gente teria uma fratura potencialmente instável. Hoje em dia, não é assim que a gente está fazendo, né? Então, muitas fraturas que eram classificadas como instáveis, está tendo um tratamento conservador. Classificação AO também, que é um pouquinho mais complicada. A gente que é radiologista, a gente não fica classificando por letras, né? No nosso laudo, a gente descreve. Então, durante a minha aula, eu deixei um pouco mais como a gente pensa, assim, na descrição, né? O mecanismo de lesão e a descrição. Então, esse é o score de gravidade, que também já foi comentado, né? Então, a gente tem a morfologia, a lesão ou não do complexo ligamentar posterior e os status neurológicos. Nós, radiologistas, vamos olhar, então, a morfologia e se a lesão ou não do complexo ligamentar posterior, né? Lembrando que, por exemplo, o raio-x da tomografia, a gente pode ter sinais indiretos de lesão ligamentar, como, por exemplo, nos casos de aumento da distância entre os componentes posteriores, mas a ressonância vai ser o método de maior sensibilidade mesmo. E a gente tem alguns critérios também que a gente usa para falar que teve lesão do ligamento ou que teve só um estiramento. Então, se tem só um edema, a gente fala que teve um estiramento. Se tem uma descontinuidade mesmo, a gente fala em lesão. Só que a ressonância ela vai sempre superestimar as lesões. Então, às vezes, no pós-operatório, nem sempre vai ser o que a gente vai falar lá na imagem. Então, por exemplo, uma fratura explosiva, né, que a gente vai pegar a coluna média do corpo vertebral, que era considerada então como uma fratura instável, pegando a coluna anterior e coluna média, ela só vai ser cirúrgica se ela pegar uma lesão ligamentar posterior, que é de acordo com a pontuação aqui, né? Então, a explosiva seria número 2, para fazer tratamento cirúrgico obrigatório acima de 4. Então, precisa ter uma lesão ligamentar posterior para indicar a cirurgia. Então, o que a gente considera desse complexo ligamentar posterior? Então, a gente tem o ligamento amarelo, a gente tem a cápsula articular, que vai envolver aqui as articulações interapofisárias, o ligamento interespinhoso e o supraespinhoso. Então, a fratura toracombar, a maioria vai ser por insuficiência, né, sempre. Entre T11 e L4, são as mais comuns. A lesão medular não vai ser muito comum. Os principais tipos, então, que eu dividi entre compressiva, explosiva, fratura de Chance e fratura barra luxação. A fratura compressiva, então, ela vai ser a maior parte, né? Então, a gente vai ter uma compressão axial, podendo ou não ter uma flexão associada. O que a gente vai ter? A gente vai ter um encunhamento, porque a gente vai ter uma perda da altura anterior, vai manter a altura posterior, então vai ficar em formato de cunha. A gente pode ter só uma impactação, então lá na tomografia fala, não estou vendo fratura, mas está perdendo altura, então mostra que tem uma fratura impactada, né? Ou o traço de fratura propriamente dito, tá bom? E vai preservar as colunas média e posterior, né? Que vai diferenciar de uma fratura explosiva. Então, a gente vê aqui tanto em L1 quanto L4, a gente tem fraturas compressivas, então aqui se a gente for ver, a altura da porção anterior está menor que a porção posterior, está irregular. Aqui a gente tem a fratura mais nítida, com fragmento ósseo associado. Nesse outro caso, o que a gente vê? A gente vê também que a altura anterior está reduzida em relação à posterior. A gente tem aqui uma ossificação, só que aí, se a gente observar melhor, a gente tem uma corticalização aqui desse platô vertebral e também dos bordos do fragmento ósseo. Então, isso aqui, na verdade, é um pitfall, não é fratura compressiva, né? Eu coloquei porque as pessoas perguntam muito. Isso aqui é uma vértebra em limbus, né? Que representa um centro de ossificação secundário. Quase sempre é nessa região mesmo, nessa borda antero-superior da vértebra. E um outro pitfall que a gente também tem de lesão compressiva são a chondrose, né? Então, os nódulos Schmoll são causados por herniações intrassomáticas do disco no platô vertebral por degenerativa mesmo, discopatia degenerativa. A fratura explosiva, então, ela vai ser por uma compressão axial, né? Por queda de altura, então são traumas graves, quase sempre na transição tóraco-lombar.
O que vai diferenciar, então, da fratura compressiva é que ela vai estender, então, pelo menos para um outro platô, então, ela se estende para o platô inferior ou para a coluna média, né, que é aquele terço posterior do corpo vertebral. Então, com isso, ela pode ter ou não uma retropulsão do muro posterior. Caso a gente veja, então, uma fratura explosiva em um paciente com trauma leve, suspeitar sempre que o paciente pode ser uma fratura por insuficiência, o paciente osteoporótico ou uma fratura patológica também, né? Às vezes algum tumor, alguma neoplasia que está causando aquela fratura. Então a gente vê aqui uma comunição óssea de L1, né? Bem acentuada, ó, com uma retropulsão bem acentuada também do muro posterior, se estendendo, se insinuando para o canal vertebral, causando estenose. Aqui também tinha fratura, ó, do processo espinhoso. Um outro caso de fratura, ó, cometendo as 3 colunas, ó, então coluna anterior, média e posterior. Aqui mostrando também um caso de fratura explosiva, mostrando aqui no raio-x, então a gente tem aqui o corpo vertebral, os 2 olhinhos que são os pedículos, né, processo espinhoso, e se a gente for comparar a distância entre os pedículos das 3 vértebras, a gente vai perceber que essa do meio tem aumento da distância interpedicular. Isso aqui quase sempre associado a fraturas sagitais, né? E que são causadas por fraturas explosivas também. Então, se a gente fosse ver, então, igual na classificação do score de gravidade, fratura por explosão traria com 2 pontos, então a ressonância nesse caso é muito importante para ver se tem lesão do complexo ligamentar posterior. Fratura de Chance, então, ela não é muito mais comum nos dias de hoje, que é aquela fratura do cinto de segurança de 2 pontos, né? Então, a gente vai ter um impacto anterior com a flexão. Ela vai ser mais comum de L1 a L3 e vai ter, então, uma fratura compressiva anterior com uma distração posterior. O que a gente chama de distração? É sempre que tem aquele aumento da distância no sentido crânio-caudal, né? Entre os elementos posteriores. Então, a fratura de Chance clássica é essa aqui. A gente tem, então, aqui o corpo vertebral, os elementos posteriores, uma fratura horizontal, ó, passando somente pelos elementos elementos ósseos, né? Então, aqui os ligamentos, ó, o ligamento interespinhoso, supraespinhoso, estão todos intactos. Isso causa o quê? Uma estabilidade para a lesão, porque a vértebra ela acaba estando, ó, ligada com a vértebra superior e com a vértebra inferior pelas articulações interapofisárias. Esses aqui são outros tipos de fraturas, ó, de Chance atípicas, né? Então, a gente pode ter aqui lesão do complexo ligamentar posterior se estendendo para o disco, pode se estender em 2 níveis, né? Pegando ou não o corpo vertebral. Pode pegar só disco ou pode pegar o osso também. Aqui mostrando também uma fratura, ó, pegando aqui, tendo uma distração dos elementos posteriores, né? Então, naquela classificação do score de gravidade, só a distração já vai ter 4 pontos e mais lesão do complexo ligamentar posterior, mais 3 pontos. Desculpa. E aqui na tomografia, então, o que a gente vai ter? A gente vai ter aqui uma fratura compressiva, que então a gente vê que tem uma redução da altura aqui, e uma distração dos elementos posteriores, né? Que é aumento dessa distância no sentido crânio-caudal. Os elementos estão separados. E por último, a fratura luxação. Então, a fratura luxação vai ser aquela que vai ter alguma listese importante, a grande maioria vai ser instável e com lesão medular associada. Então, a gente pode ter 3 mecanismos. Então, a gente pode ter uma flexão com rotação, isso levando a uma anterolistese. A gente pode ter aqui um impacto posterior, levando a uma anterolistese também. Então, aqui, ó com todos eles com lesão do complexo ligamentar posterior, ou um impacto anterior, aqui um cesariamento anterior com uma retrolistese. Eu coloquei um caso de cérvico-torácica só para mostrar também aqui um caso de translação. Então, aqui a gente tem bem óbvio, né, uma translação anterior, aqui uma anterolistese de C7. Aqui a gente tem, nos cortes mais laterais, as facetas estão empoleiradas, né, o que a gente chama de empoleirado. Então, as facetas articulares, o certo é a de cima, está sempre posteriormente aqui na de baixo. Então, quando a gente fala que está subluxada, elas estão saindo do lugar, e empoleirada quando elas estão uma em direção à outra, olhando uma para a outra. E faceta presa se elas trocam de lugar, né? Então, ela está presa, não consegue sair dali. Então, aqui a gente tem facetas empoleiradas, ó, uma olhando para a outra. E a gente tem também anterolistese, tem redução do canal cervical, tem fratura de processo espinhoso. Nessa
nesse mesmo paciente, a gente vê a ressonância trazendo outros dados para a gente, então a gente vê edema desses outros corpos vertebrais, a gente vê aqui, ó, protrusão discal traumática, a gente vê, fica mais nítida essa redução do canal vertebral, tem mielopatia, tem aumento de sinal aqui nesse nível, tá? E além disso, a gente tem também aqui lesão do ligamento amarelo, né, tá descontínuo, tem lesão do ligamento supraespinhoso. Outras fraturas também que a gente pode ter, então, fratura de processo transverso, lembrar que estruturas pares a gente tem sempre que olhar em conjunto, né, então se não tivesse esse fragmentozinho aqui, tinha que olhar o formato para ver se está igual do outro lado, aqui dá para ver que não está igualzinho. Fratura de istmo, né, que tinham perguntado na outra aula, então a gente vê aqui o istmo normal, a parte interarticulares, ela é contínua, aqui, ó, de L5 a gente vê que tem um pedaço aqui, tem outro fragmento ósseo aqui. Na ressonância nem sempre é fácil de ver, se não tiver edema, se for crônico, é difícil de ver. Tomografia é melhor. E por último eu coloquei aqui só como que a gente vê fratura patológica versus não patológica, né? Porque quando a gente tem as fraturas agudas, a gente tem então, sangramento, tem edema, aí então acaba que depois forma um tecido de granulação que também vai realçar, que aí não teria como a gente diferenciar. Mas com o decorrer da reabsorção daquele tecido reparativo, quando a gente tem as fraturas crônicas, a gente volta a ter aquela medular óssea gordurosa, então fica fácil a gente ver, porque o sinal do T1, tudo que é no T1 brilha a gordura, então no T1 o que está branco é a gordura, né? Então as fraturas, que a gente fala de fraturas não patológicas, por exemplo, por insuficiência, na fase crônica a gente vai ver a gordura bem preservada, um sinal alto no T1. Agora na fase aguda é um pouco mais difícil, então tem alguns sinais que ajudam a gente a diferenciar. Então a gente pega, por exemplo, se tiver aqui o sinal normal do corpo vertebral, né, ele é branquinho, né, por causa da medular óssea, gordura brilhando em T1. Então a gente vê aqui o sinal todo preto e tem uns foquinhos de hipersinal aqui dentro, então foquinhos de gordura. Isso aqui fala a favor de fratura não patológica. Fenda com fluido também falaria a favor de fratura não patológica. Fenda com gás, né, o sinal do nitrogênio, também fala a favor de fratura não patológica. E aqui eu trouxe para vocês um caso de uma fratura causada por um processo expansivo, né? Então, o que a gente vê? A gente vê que o corpo inteiro está acometido, né? O sinal normal é dessas outras vértebras. A gente vê que tem extensão para elementos posteriores, né? A gente vê que tem um recuo convexo do muro posterior, então, mostrando que tem uma lesão, ele tem uma lesão expansiva ali dentro. E outra coisa também, ó, que a gente vê, ó, os forames intervertebrais, o normal no T1 é você ter a raiz emergente e ter gordura em volta. Então, tá brilhando no T1, alto sinal no T1. E aqui a gente vê que tá obliterado, tá cinza aqui em volta, né? Então, isso aqui infere um componente de partes moles. Então, a gente vê que tem rotruda cortical e um componente de partes moles extraósseo. E é isso. Obrigada.